Se Esté se maquiava, se as filhas de Israel usavam brincos no Velho Testamento, pois o bezerro de ouro foi feito com os brincos delas, então as nossas irmãs podem se maquiar. As mulheres de Salomão se maquiavam, usavam brincos e tudo mais. Então eu posso, porque as mulheres do irmão Salomão usavam. A primeira coisa, Esther não era uma cristã. As filhas de Israel que deram seus brincos para fazer bezerro de ouro não eram cristãs. As mulheres de Salomão não eram cristãs. As filhas de Israel que usaram brinco, veja só no que os brincos terminaram: em um bezerro de ouro para adorar. As mulheres de Salomão, que usavam brinco e talvez se maquiavam, perverteram ele no final da sua vida. Elas não eram cristãs, nem mesmo convertidas ao judaísmo daquela época. Elas eram pedaços de mau caminho que destruíram com a vida do homem, afastando-o de Deus no fim da sua vida. Esther não era uma cristã, não havia igreja evangélica naquele tempo. A antiga religião era o judaísmo. E Esther era uma rainha. Afinal, você está no cristianismo ou no judaísmo? Você é uma cristã ou você é uma rainha? Você é uma cristã ou uma pervertida como uma das mulheres de Salomão, que levou ele para o erro no fim de sua vida? Você é uma cristã ou você é uma israelita que deu seu brinco para fundir um bezerro de ouro para levar o povo de Israel à perdição? Se você decidiu ser uma cristã e não uma israelita ou uma mulher de Salomão e nem uma rainha, e é bom você saber que mesmo que Esther não quisesse usar aqueles brincos, ela era obrigada porque ela era mulher de um rei pagão. Assuero não era um pastor das Assembleias de Deus. Assuero não era um pastor evangélico. Assuero era rei dos medos e persas. Ímpio e sua rainha Esther devia se adornar daquela forma e era obrigada a fazer isto. Assim como José, quando se tornou governador do Egito, ele foi obrigado a tirar a barba, raspar a cabeça e se maquiar como um egípcio. Mas é lógico que se ele estivesse em sua terra, seguindo sua religião, nem a barba ele tirava, ele era hebreu. Agora você não está sendo obrigada, você não é mulher de um rei pagão, você é mulher de um crente, de um evangélico, de um cristão que se diz crer na doutrina apostólica. Então eu lhe dou 2 caminhos para você seguir agora. 2 mulheres para você se espelhar. Todas 2 estão na Bíblia. E vamos ver o que você vai escolher. A primeira está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 29 a seguir. O nome desta senhorita era Jezabel, ela era esposa de Acabe. Ela ensinou os filhos de Israel a comer do sacrifício da idolatria, fazendo eles adorarem Baal. E ela perseguia os profetas de Deus. Um deles foi Elias, a qual ela intentou matá-lo. Aqui diz: Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ele gritou: Como vais, Inri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou.
Jeú entrou, comeu e bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias. Então aqui temos uma rainha vaidosa que pintava os olhos, que perseguia os profetas de Deus e que ensinava os filhos de Deus a comerem do sacrifício da idolatria, sendo morta por Jeú e sendo chamada de maldita. A segunda mulher bíblica que quero que você se espelhe está em 1 Pedro, capítulo 3. Agora aqui em 1 Pedro, capítulo 3, não está falando da rainha Esther, não está falando das mulheres pervertidas de Salomão, não está falando de judaísmo e nem das filhas de Israel que deram brincos para fazer bezerro de ouro para fazer Israel pecar, mas está falando com cristãos, pessoas, homens e mulheres que querem ser cheios do Espírito Santo. Pois diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Porque uma coisa é uma Jezabel do passado, uma coisa são mulheres israelitas pervertidas que deram brincos para fazer um bezerro de ouro para fazer pecar Israel. Mulheres pervertidas de Salomão que fizeram ele pecar no fim da sua vida. Essas são as mulheres que você está se espelhando. Você está dizendo que apoia a maquiagem por causa das mulheres de Salomão, por causa das israelitas que davam brincos para fazer bezerro de ouro. Mas Pedro está dizendo que no passado haviam santas que não se adornavam desta forma. Quem se adornavam desta forma que você está se espelhando, que você está seguindo o exemplo, eram as pervertidas. Pois ele diz: pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam as suas esperanças em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então Pedro está mandando você se espelhar nas santas do passado, como Sara. Mas você quer se espelhar nas pervertidas do passado. Você quer se espelhar nas mulheres de Salomão que levaram ele para o erro. Você quer se espelhar nas filhas de Israel que deram brincos para fazer um bezerro de ouro e levar Israel para a perdição. Você quer se espelhar em uma rainha, esposa de um pagão que obrigava ela a se maquiar conforme o costume da sua nação ímpia. Você é uma cristã, você não é uma israelita. Você não faz parte do judaísmo, você faz parte do cristianismo. A doutrina do cristianismo é esta. Ou você quer se espelhar em Jezabel, a maldita que Jeú mandou jogar de cabeça para baixo e que os cães comeram sua carne, deixando apenas os pés e as palmas das mãos? O problema é que você quer ser uma cristã, mas quer se espelhar nas pervertidas do passado. E o apóstolo Pedro disse
para você se espelhar nas santas do passado.